Bem-vindos ao Sports Lab, o seu podcast de esportes na B2Lab TV, galera. É isso aí, o quarto episódio do Sports Lab chegando na área. E hoje a gente tem uma resenha garantida, certeira sobre futebol. Meu amigo é jornalista, criador de conteúdo sobre o Flamengo, tá direto nos estádios, o cara é o brabo. E tá aqui hoje, veio passar um pouco da história dele, da experiência dele, da paixão dele pelo Clube de Regatas Flamengo. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Gil, do canal Flatamar. Seja muito bem-vindo, Gil, aqui no Sports Lab. Cara, tô feliz por ter você aqui hoje. Quase que tudo aconteceu 1001 imprevistos hoje, mas graças a Deus deu certo. Seja bem-vindo, essa câmera é sua, dá um oi pra galera. Saudações rubro-negras, muito boa noite para você que está nos acompanhando agora aqui, né? Saudações rubro-negra para nossa galera que também está nos acompanhando, a galera que vai participar com a gente aqui. Agradecer o convite, né, de poder estar aqui nesta noite, poder falar de futebol é muito bom, é bacana. Eu acho que futebol é aquele amor que nasce, né, e que às vezes salva muita gente, né, de destinos que não são os nossos. Então vai ser muito bacana poder falar de futebol, né, bater essa resenha com vocês aqui nesta noite. Aí já tem o canal Felipe Melos ali, que vim pelo Gil, já mandou ali um vim pelo Gil. Aí já tá a sua audiência chegando aí também com a gente. Grande Felipe Melos. Gil, conta pra galera aí que tá chegando, como é que surgiu essa paixão? Quem é o Gil? Como veio a ideia de montar o canal Flatamar? Fala um pouquinho aí pra galera. Vamos lá, né? Quem é o Gil? Gil Tamar nascido em Cotegipe, Bahia, cidadezinha pequena do Nordeste, né, estado da Bahia, vindo para São Paulo, e sempre tive um sonho de ter um canal, mas nunca imaginava, né, do que seria. Passava pela minha cabeça de poder ter um canal, de poder fazer algo bacana, né, que pudesse levar amor às pessoas, falar de algo que envolve, né, e esse foi o caminho. Nasceu o canal Flatamar na pandemia, né, muito por uma situação que eu passei na minha vida, com o nascimento do meu filho. O processo, né, não foi como é que se diz? Foi bem complicado, né, tanto para mim como para minha esposa. Gerar um filho onde os médicos desenganavam a gente. E quando chegou a pandemia, minha cabeça a milhão, eu tava na pia, lavando louça na cozinha, conversando com ela. Eu falei assim, amor, vou montar um canal. Ela falou assim, monta. Monta, ela me apoiou. Eu falei, montei o canal. Aí eu procurava o nome e não dava certo. Eu coloquei Flagil. Eu falei, mas Flagil, um nome muito fraco. Aí, Gil Flá, eu falei, mas também muito fraco. Aí eu falei assim, rapaz, sabe de uma coisa? Meu nome é Gil Tamar, né? Fui lá, peguei o Flá de Flamengo, juntei com a outra parte do meu nome, que é Tamar, e coloquei Flá Tamar, deu super certo, um nome forte, um nome que traz uma palavra forte. Aí eu falei, esse nome, esse nome. E por que escolher Flamengo? Por que ser Flamengo? Eu acho que foi impactante. Morava em uma cidadezinha que não era minha, lá na Bahia, e aí um ponto de ônibus, né? Não é um ponto de ônibus, na época se falava parada de ônibus, beira de BR. Eu vi um homem vestido uma camisa do Flamengo, e eu perguntei pra ele qual que é esse time, né? Porque até então não conhecia, não assistia televisão, aquela questão de sair, pendurar na janela do vizinho pra poder assistir, muitas das vezes o pai, a mãe não deixava. E aí ele falou assim, Flamengo. Eu falei, gostei. E ali criou essa paixão, né? E essa paixão que move no futebol até hoje. Isso aí foi mais ou menos em que época, assim? Quando... Cara, foi lá meados de 96, 97. Aí eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Era criança, moleque. Mais ou menos a minha idade. Eu acho que eu ainda sou mais velho que você nisso. 96, 97, 7, 8 anos. Eu já tinha 9 para 10 anos. 9 para 10. Cara, é engraçado isso, né? Porque eu sou do Rio. Sou carioca. Nascido ali no Rio de Janeiro, carioca da Gema. Mas desde quando eu nasci, minha família toda é dividida. Metade é flamenguista, metade é vascaíno. E desde que eu me conheço por gente morando lá no Rio, eu sou corintiano. Gostou?
É que nem, tipo, a mesma coisa, tipo, Paixão, é né, paixão, cara? Paixão. não dá pra Não explicar. dá pra explicar. Tipo, eu me lembro que o que me fez muito gostar do Corinthians, assim, na época, quando, isso foi o quê? 93. Foi quando o Marcelinho tinha acabado de chegar no Corinthians, vindo do Flamengo, Marcelinho Carioca. E tinha o Marcelinho Carioca, tinha o Viola, o Rivaldo ainda não tinha ido pro Palmeiras, tava saindo do Corinthians para ir pro Palmeiras, então o Rivaldo ainda tava, tinha o Zé Elias, o Corinthians tinha o Ronaldo Giovanelli, que foi um dos maiores ídolos que eu tive assim na minha infância e tal, mas muito por causa do Marcelinho Carioca. Acredito que você teve essa aí do cara, que você viu a camisa e tal, gostou. Mas você tem aquele cara que pra você é o seu ídolo preferido do Flamengo. No futebol? No futebol do Flamengo. No futebol, cara, eu coloco muito, assim, tem a geração Zico, né, que, pô, essa aí acho que não é só o flamenguista que admira o Zico. Não tem como. Né? O É Zico... uma nação, o cara é uma nação toda. Não vi jogar, infelizmente não vi jogar, não vi, né, brilhar. Tinha um vizinho meu, né, que tinha uma fita cassete, tinha os melhores, né, do Zico, os gols do Zico. Então, vira e mexe, a gente via aqueles gols, mas ainda não é o cara. O cara, pra mim, não é o Gabigol, né? Gosto muito do Gabigol, mas não é o Gabigol que me deu a Libertadores de 2019. É o Petkovic. Petkovic, que estava no time em 2009, onde o Flamengo foi campeão. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu vi realmente o Flamengo ser campeão assim. Porque na minha vida toda, eu gostava do Flamengo, eu vi o Flamengo de longe, mas essa eu tive mais oportunidade de ver, porque eu já estava aqui na capital de São Paulo. Então, para mim, o acesso, mesmo não sendo do Rio de Janeiro, era mais fácil. Você já conseguia ter acesso à televisão, transmissão, poder assistir, né? Então, aquele gol do Pet ali ficou marcado. Você fala do gol do Pet no Carioca? Aquele Isso, de falta, contra o Vasco. Cara, esse jogo tem uma narração lendária. Tem aquele gol dele, incrível, né? E tem o Brasileirão de 2009. Que era ele, Wagner Love e Adriano ali, o trio de ataque do Flamengo. O Flamengo deu uma arrancada, né? O Flamengo tava em 13ª, acho que era, se não me lembro, uma 13ª posição. E o Flamengo deu uma decolada no Brasileiro e conseguiu ser campeão no final. Então... porque o Palmeiras tava, tipo, com muito à frente... E aí o Flamengo pega e dá essa arrancada, encosta no Palmeiras, e aí vai lá e passa o Palmeiras e é campeão. Cara, e ali foi ali eu acho que começa meio que um divisor de águas no Flamengo. No Flamengo. Porque o Flamengo ele vinha da gestão do Márcio Braga. Aí teve aquela Patrícia Amorim. Eu acho que em 2009 ainda é a Patrícia Amorim. Acho que era a Patrícia Amorim. A Patrícia Amorim, que ela era muito contestada, né? Contestada? Porque assim, na verdade, a Patrícia Amorim é aquela presidente que chegou no Flamengo no momento que ninguém queria, né? O Flamengo viveu uma situação muito complicada, então ela chegou ali. E aí a gente tem essa daí. A gente tem esse 2009, Flamengo campeão. Aí a gente pega um ciclo do Flamengo que foi um ciclo bem complicado, que foi o ciclo de reestruturação para o que é hoje. Que a gente tem ali aquele 2009, acho que vai até 2011, final de 2011, começo de 2012, mandato dela, e aí assumiu o Eduardo Bandeira de Melo. E aí o Eduardo Bandeira de Melo vira pra torcida e fala: a gente não vai ganhar título, a gente vai brigar para se manter, mas lá na frente a gente vai colher o resultado. A gente vai colher os frutos. E tá aí, né? E tá indo. O Flamengo tá... O resultado tá aí. Inclusive, foi um grupo montado na época, né? O próprio Landim fala, foi um grupo montado e eles não poderiam ser presidente, colocaram ali o Bandeira começou a trabalhar. Começaram a trabalhar, falaram assim, não dá pra contratar ninguém, porque na época, se a gente observar, a maior contratação foi o Vitinho. E a Vitinho pra lá, Vitinho pra cá, que saiu recente do Flamengo também, não tem muito tempo que saiu do Flamengo. Mas não entregou tudo aquilo que a torcida queria. Mas a gente passou por um processo que era para ter passado, para hoje colher os frutos que tem. Inclusive, na época, tava ali, né? Era até para contratar o Elias. Né? Na época, o Flamengo acaba não contratando, porque era muita grana, ele acaba indo pro Corinthians. Ele acaba indo pro Corinthians, vai pro Corinthians, só que o Flamengo se reestruturou. Aí vem colhendo agora, né? Realmente, 2019 pra cá deu aquela alavancada muito grande. Eu lembro que o Flamengo ele passou por uma situação que era um time que, cara, eu fico vendo assim, o torcedor do Flamengo sofria.
naquela época? Porque você via no gol, você tinha no gol Paulo Vitor. Tinha o que foi pro. Acho que foi pro Grêmio recente, né? O branquinho. É, Acho o que Paulo Vitor. Isso mesmo. É o Paulo Vitor. Isso. Aí você tinha, tipo, Márcio Araújo no Márcio volante. Araújo. Você tinha ali o mais que a torcida gostava ali, você tinha o finalzinho do Ronaldo Angelim. Tinha o nosso. Você tinha o Nosso Chicão. zagueirão tinha o. Acho que tinha o lateral. Lateral direito. Fugiu da mente. Léo Moura. Léo Moura, que carregava o time, carregava né? o time, Carregava tinha o muita time. qualidade. Era o lateral direito que era o 10 do A gente time, né? pegou alguns jogadores que chegaram no Flamengo, por mais que não tinha essa qualidade toda, só que eram jogadores que às vezes se entregavam dentro de campo, né? O Era um próprio. Como é que fala? Tinha o Obina. Obina. Tinha o Obina também. A gente tava falando, vindo no off, a gente tava falando do Hernani Brocador. Brocador, tipo... E o goleador David, né? Nossa, o David é ruim, velho. O David é ruim demais. Era complicado, rapaz. Eu lembro quando aparecia os gols dele, ele perdendo aqueles gols no Inacreditável lá, Futebol Clube, que era gol que ele perde ali, tipo, na cara do gol. Ele tirava os gols. Ele tirava os gols, ele tirava a bola do gol. Ele era um anti-Flamengo, né? Anti-Flamengo. Ele era um anti-Flamengo. É isso aí, David. Vem, cola aí no programa pra conversar sobre isso. Se defenda. Mas aí a gente começa a ter uma mudança de chave. Acho que 2013 aí que chega o Ronaldinho Gaúcho. Começa a mudar, onde chegaram grandes jogadores, né? Essa época ainda era a época que muitos diziam que os jogadores fingiam que jogava, Eu lembro, né? Porque o Flamengo fingia que pagava e os jogadores fingiam que jogavam. Tem uma entrevista do Vampeta que ele fala isso, né? O Vampeta, pra quem não conhece, aí o Vampeta jogou no Corinthians, no Flamengo, no PSG, pentacampeão brasileiro, jogou no Juventus da Moca, PSV, Paris Saint-Germain, jogou um monte de time aí. E o Vampeta, ele vai num time que o Flamengo monta, que o time do Flamengo é Vampeta, Alex Cabeção, Denilson, Edilson, Petkovic. E eu não me lembro quem era o centroavante. Se já era o Adriano começando. O Adriano tinha acabado de subir da base. E aí o Vampeta ele pega e fala: o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. E ficou assim durante muito tempo, muito jogador, os medalhão. Foi aí que surgiu também o tal famoso cheirinho, né? Então, como é que falava no cheiro? Então a galera. Que vem a torcida do Botafogo fazer isso, né? A torcida do Botafogo. Não, o Botafogo. O Botafogo, que o último título de expressão do Botafogo foi em 1995, com a ajuda do Márcio Rezende de Freitas, contra o Santos. Mas falar a barrocada que teve na temporada passada, né? Porque um time que tá 16 pontos na frente... Lembrou o Palmeiras de 2009. 16 pontos na frente. Lembrou o Palmeiras de 2009 lá com o Flamengo. Tava ali com o título na mão... e praticamente entrega. Eu, se eu não me engano, também teve um título Teve um do São Paulo, que o São Paulo também tava na vantagem, entrega. Também agora recente, eu não lembro se foi pro Flamengo ou pro Palmeiras, que tava com o título garantido e também vai lá, entrega o título, começa a perder, o elenco começa a brigar, o Nenê briga, o Diego Souza briga com a Aguirre e tal, o elenco racha todinho e começa nisso. Cara, aí a gente vem agora, gestão Landim. A gestão Landim, ela tem os prós e os contras. Sim. Ela tem muito pró e contra ali. A gente tem uma gestão Landim que deu sequência no trabalho do grupo que eles criaram com Bandeira de Melo, que foi de pagar as dívidas, equalizar as dívidas ali do Flamengo, tal, reestruturar o clube, montar um CT bom, porque eu lembro que o Flamengo treinava lá na Gávea. Os jogadores da base do Flamengo ficavam em containers, né? Container e tal. Inclusive, teve aquela situação que não é bacana. A gente vai comentar levemente sobre isso tal, porque assim, a gente fala muito sobre... O pessoal acaba comentando, mas aí eu vou pedir daqui a pouco a sua opinião sobre isso. Aí a gente tem ali essa estruturação, mas também tem o outro lado, que é o do Landim, que ele é meio intransigente. Ele meio que deixa o clube, ele não pensa tanto, ele pensa muito no negócio, no financeiro e não pensa no torcedor. A gente vê o ingresso caro, eu lembro da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo lá no Maracanã, que o ingresso mais barato tava acho que 460 reais. Cara, Flamengo, Corinthians são times do povo, são times de pessoas que vieram lá de baixo, que são pessoas trabalhadoras, que lutam diariamente.
E aí você pensa, como é que eu vou pagar 400? Eu só vou, tipo, em um jogo no ano. Eu vou ter que pagar R$ 450. Eu vou em um jogo só no ano. Aí você pega, tipo, o Flamengo não, a CBF e a administração do Maracanã me acaba com uma coisa que era a tradição do futebol carioca, que é a geral do Maracanã, que era o ingresso a R$ 5, a R$ 2, a R$ 3, que a galera da periferia poderia ir no estádio, hoje é mais difícil. Então ele tem esses contrapontos ali, ele é muito bom, mas ele também é muito criticado por isso. E ele também tá sofrendo algumas críticas agora por parte também por causa dessa compra dessa filial do Flamengo em Portugal. Leixões. Do Leixões. Ia ser um outro clube, mas aí deu um rolo lá com os caras não quiseram, né? Eu não lembro qual que é o clube, eu vou pesquisar aqui. Era um outro clube, aí apareceu o Leixões, né? Sim, tinha um outro clube, eu até não me... Galera que tá nos acompanhando aí, ó, se puder colocar manda aí pra gente qual era o outro era clube. o clube que o Flamengo pretendia comprar, né? Acho que é 1 ano atrás, 2 anos atrás, e aí apareceu Leixões. Então, acho que não era Estrela Amadora. Não, era um que é o uniforme é amarelo e verde. Que é lá de Portugal. É a primeira divisão também. Primeira divisão. É a primeira divisão. Só que aí agora surgiu o Leixões, o Flamengo, né, já conseguiu aí, teve uma reunião acho que hoje, né, para poder adquirir, acho que mais de 50%. E o impasse, o que estava acontecendo era de que não mudasse o nome do time. Santos. Né? Manter-se... O Diego Lopes mandou aqui que é Santos. Acho que é... Não, acho que não é Santos, não. Então o Flamengo vai e consegue comprar. Tinha o impasse da mudança do clube. Não, a gente não vai mudar o clube, não vai mudar o nome, vai manter as cores. Inclusive as cores são... Né, Tondela. Isso, Tondela. Isso mesmo, Tondela. Tinha as cores verde e amarela. Foi a Solange Batista que mandou aqui pra gente. É isso aí, Solange. Beijo pra você aí, pra nossa amiga Martinha, embalagem criativa pro Martins Santos também, que tá ligada com a gente aqui. Então o Flamengo, até então, o Leixões tem as mesmas cores rubro-negras, né? Uhum. Então acho que o Flamengo querendo internacionalizar a sua marca, pretendia investir e tá investindo lá fora. Inclusive foi 2 jogadores pra lá agora, né? O Flamengo acabou negociando, né? Foi o próprio... foi 2 garotos da base agora pro Leixões. Foi o... Como é que fala? Esqueci o nome dos jogadores aqui. Me deram um branco. Mas foram 2 jogadores agora, né? Foi um zagueiro e foi um outro jogador que estava no Flamengo, só que são jogadores que não são utilizados. Uhum. Né? A gente tem essa questão também, né? De jogadores que pretende, que tem um futuro brilhante pela frente. O Flamengo mostra muito em campo, aparece, né, vendas, o Flamengo vai e não vende. Aí acaba queimando, igual o Lincoln. O Lincoln apareceu Enes e Enes, né, propostas pra ele, o Flamengo segurou, e acabou vendendo a preço de banana. A gente questiona muito isso, a gente fala muito sobre essa questão, sobre a questão do financeiro. O Flamengo foca muito nisso, esquece a parte futebolística, né? A gente peca muito com isso. Temporada 2023, o Flamengo não teve um planejamento, inclusive por conta disso. Você tem um planejamento, por exemplo, 2024, agora, a gente teve um planejamento. A direção foi atrás do Tite, conversou com o Tite lá na temporada passada, falou quando você vier pro Flamengo poder trabalhar. Então ele chegou já na temporada passada, fez um trabalho, e você segue. Agora quando você começa a trocar treinador atrás de treinador sem um planejamento, você acaba perdendo tudo como a gente perdeu. Na temporada passada, a gente não ganhou nada. Disputamos tudo e não ganhamos nada. Ano passado passou o Vitor Pereira, recém-saído do Corinthians. Saiu do Corinthians, foi pro Flamengo. Sampaoli. Depois do Sampaoli, acho que veio o Tite depois do Sampaoli. Aí teve o interino, né, que ficou bom período. O Mário Jorge. O Mário Jorge, que né? hoje também saiu, né? Tá numa seleção sub-20. Eu não sei, se não me engano, é da Grécia. Ele é bom treinador, Mário Jorge. O Felipe Luiz, inclusive, aposentou, foi pro Sub-17, agora veio pro Sub-20, né? Tá treinando no Sub-20. Então o Flamengo dá umas dessas, né? O próprio Richard Rios, que está hoje no Palmeiras jogando muita bola, ele tava na base do Flamengo e saiu de graça. Saiu praticamente de graça, né? Ele foi dispensado, né? O Noga é o jogador da base, lembrei. O Noga é um zagueiro, foi pra tá no Leixões. Então o Flamengo tem dessas, de visar muito o dinheiro, né, como a gente tem visto,
você falar em dinheiro, o Flamengo hoje, pô, os caras estão trabalhando muito bem nesse quesito. Mas você não tem um gerente de futebol. 2019 era pra dar um estalo de profissionalismo enorme no Flamengo. E aí, dali pra cá, a vez a gente seguir em frente, a gente só andou pra trás. O gerente de futebol foi mandado embora. O Jorge Jesus, quando ele sai do Flamengo, ele fala assim, o Flamengo só perde pra si mesmo. Por essas questões e outras. O Flamengo, ele vai no mercado fazer uma contratação, ele quer contratar o jogador, só que não quer pagar aquilo que o clube pede. Teve a questão agora do Marcos Antônio. Falou, tá lá no São Paulo. Por quê? Porque não quer pagar o que o clube quer. E caiu como uma luva lá no São Paulo. Caiu como uma luva. Tá lá, um jogador que poderia nos ajudar muito, não. E aí o Flamengo, não vamos contratar. A contratação na janela de início de ano foi muito boa. Foi muito boa, então vamos tentar esse jogador aqui. Aí ficou o Claudinho. E aí quer o Claudinho, mas não quer pagar o que o clube pede. E não é bem assim. Se você quer contratar, vai lá e paga. Faz como fez com o De La Cruz. Foi lá e pagou à vista. E tem condições pra isso. Tem condições pra isso. Vai lá e paga. Quer o jogador? Vai lá e paga. Agora acho que o Carlos Alcaraz, tem o Carlos Alcaraz também. Um jogador que poderia estar aí que acho que é o Vitor Hugo, na negociação. O jogador tá no Flamengo, não tá jogando, tem a oportunidade de você envolver numa negociação, envia o jogador, traz o jogador que você tá precisando. Agora tem que sair às pressas para contratar um lateral direito, um lateral esquerdo, porque a gente tá para perder o Wesley agora pro West Ham. Que tá... West Ham? Que não é o West Ham. Que ofereceu lá milhões pelo garoto, mais de 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, e vai perder. E aí você tem alguém para repor? Não tem. Você tem que sair às pressas no mercado para poder contratar. A gente perdeu agora, o lateral Matias Vinha, lado esquerdo. O Flamengo vai ter que contratar alguém para repor. O Vina foi contusão, né? Foi contusão. É só um milagre para voltar nessa temporada. Então o Flamengo perde jogadores importantes, e sendo que poderia ter esses reservas, mas não busca. Quer buscar jogadores na Europa com mais dificuldade, sendo que a gente tem um mercado sul-americano recheado de jogadores que pode chegar e resolver o problema. Mas, Gil, aí eu vou entrar numa questão. Eu tava vendo um estudo, uma matéria. O Flamengo, ele faturou só com a base, somando Vinícius Júnior, Paquetá, Rainer, Viseu, Lincoln, João Gomes, né? Gomes, que foi agora pro Wolverhampton. O zagueiro lá que foi pra Itália, o... Pablo Mari? Não, o Pablo... Não, da base, Pablo Mari, Flamengo, se brincar, o Flamengo fatura com ele até hoje. Mas era um menino da base, que foi pro Milan. O Flamengo faturou quase 1,5 bilhão de reais... Com a base do Flamengo, que foi o que ajudou também a estruturar essa grana que o Flamengo tem hoje, equalizar essa conta hoje. Às vezes precisa mesmo ir buscar lá fora? Não tem? Será que não tem um lateral esquerdo na base? O Flamengo tá sempre revelando aí. Tem o Lohan agora, que é um baita de um meia. Você tem aquele meia, acho que tem 19 anos, Matheus Gonçalves, que o moleque é liso pra caramba. Sempre tá revelando um moleque ou outro ali. Será que não tem na base? Precisa mesmo ir buscar no mercado sul-americano, trazer da Europa, encarecer o elenco? Cara, a gente fala muito sobre isso, né? Todos os dias nas nossas lives a gente comenta sobre essa questão. Só que a gente tem um treinador que não utiliza. O Tite naturalmente ele não utiliza a base. Se o Flamengo não tivesse o dinheiro que tem hoje, estaria utilizando e estaria dando super certo. O Tite, desde a época do Corinthians... Olha só o Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje trabalha com a base. Não tem dinheiro pra contratar, a gente não vai atrás de jogador, então traz a base, vamos utilizar a base. A gente sabe da qualidade que tem. Mas é aquele tipo de jogador, é um tipo de torcida que se o cara errar hoje, amanhã joga o cara lá embaixo. É uma torcida muito pesada. Torcida de Flamengo e Corinthians não é qualquer um que joga. Não é qualquer um, cara. Não é qualquer... Medalhão... Olha o Hugo Souza hoje, que tá fazendo um belo trabalho no Corinthians, que pra mim é um goleiraço. Tá? Eu sempre falei isso e eu sempre vou falar. Ele não teve cabeça quando ele teve aconteceu as situações com ele. Jogos contra o São Paulo, que o Rogério sempre colocou que ele falhou. Aí veio a torcida, aí ele acabou perdendo o pai. Então ele ponta, a cabeça dele foi lá em cima. Então ele não teve esse estopro de segurar. O Flamengo vai, empresta ele com opção de compra para Portugal.
Faz um bom trabalho lá. Ele pega 3 pênaltis no jogo, 2 do Arthur Cabral e 1 do Di Maria. Contra o Benfica. Contra o Benfica. Né? Ele vai e faz um bom trabalho, volta, trabalha na base, aí o Flamengo negocia com o Corinthians. Ele tá fazendo aí, ó, defendendo todas as bolas. Tanto que o Corinthians agora vai comprar ele, parece que vai antecipar a compra dele. Se o Corinthians der mole também, pelo amor de Deus, o cara que tá defendendo E foi tudo, praticamente tá assim. Você falou da compra da venda do Lincoln, a venda do Hugo Souza, obrigado, Landim. Praticamente de graça. A gente tá falando de jogadores que saem de graça. 4 milhões. Ramon, bom Wesley, acho que tá jogando no Cuiabá hoje. Lateral esquerdo. Pra mim, um bom lateral. Também saiu de graça. São jogadores que saem de graça e que a gente fala assim, pô, o que acontece? Tem jogadores que são bem vendidos, como o Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior hoje fosse negociado pelo aquele valor absurdo, o Flamengo tiraria mais de 100 milhões. Que é o que negociação da Arábia, né? Do Al Hilal, do Al Ahly. Do Al Ahly, do fundo árabe, né? E então o Flamengo pegaria uma boa grana. Tem jogadores que o Flamengo ganha até hoje por negociação, igual o próprio, a gente falou agora do Pablo Mari, né? O Flamengo vai pra lá, pega no futebol segunda divisão, traz ele, né? Joga 6, 7 meses no Flamengo, no elenco de 2019, o Flamengo vende, o Flamengo fatura com ele até hoje. É hoje. Então tem negociações que dão certo, tem negociações que você segura demais e acaba perdendo. O Matheus Gonçalves tá aí, um jogador que pode ser utilizado. E o Flamengo não tem utilizado. O Tite não tem utilizado. Inclusive, eu falo assim, pô, o Tite, pra mim, é o tipo de técnico que chegar no final da temporada eu não renovaria. Pra você não renovaria com o Tite? Eu não renovaria. Eu acho que a maioria da torcida não renovaria com ele. Você acha a torcida do Flamengo, então, não quer renovaria. O Tite? Tipo assim, tá no Flamengo, a gente apoia até o fim. Vamos até o fim. É um cara campeão, é um cara vencedor, a gente sabe da história dele, campeão no Corinthians, campeão por onde passou, só que é aquele tipo de futebol que não é vistoso. Ele é um futebol pragmático ali de resultado. O Palmeiras joga no Maracanã, você vai e joga bonito. O Flamengo jogou bonito porque o Palmeiras não jogou, O técnico Abel foi covarde dentro do Maracanã. Você chega dentro do Allianz Parque, a gente foi covarde. A gente foi covarde dentro do Allianz Parque, quase perde uma classificação. Então tem situações que não dá. A gente poderia ter classificado na Copa Libertadores em primeiro para as oitavas. A gente foi lá na casa do Bolívar, que é o nosso adversário agora nas oitavas, e levamos jogadores mesclados, porque os principais jogadores ficou no Rio. Porque vai estourar, porque vai isso, porque vai aquilo. Poupa o jogador no banco, a gente sabe que tem condições de jogar 30, 35 minutos, como teve contra o São Paulo. A gente tinha o Cebolinha e tínhamos o Bruno Henrique, e ele não utilizou, colocou o time todo esfacelado contra o São Paulo. A gente não tinha um meio de criação, colocou o Gabigol como um meio de criação. Um meio armador ali. Um meio armador. Aí você, o São Paulo amassou. Eu falei, se o São Paulo tivesse realmente jogado bola, o São Paulo tinha ganhado o Flamengo de goleada. Porque o Flamengo não jogou nesse jogo. Parabéns ao São Paulo, que foi lá e conseguiu o gol com o Caleri e pronto. O Flamengo perde essas oportunidades exatamente pela questão de visar apenas dinheiro, você ter a necessidade de você contratar e você não contratar. Ontem tínhamos a oportunidade de ter a estreia do Chola, que é um jogador da base do Sub-20, que vem jogando muito bem. Ele treinou a semana toda, quando foi ficou sabendo que não ia ser relacionado. E aí agora a gente vem pro jogo contra o Botafogo com o time mexido novamente, porque você não vai ter um Pedro, você não tem um Gabigol. Então você começa a mexer. E claro, você vai ter que mexer, porque você não pode perder um Dela Cruz. O jogador que vem jogando direto, porque o calendário deles era diferente, né? Ele chega no Flamengo, começa a jogar, segue uma sequência direta, não descansou. A cada 2 dias você tá jogando. E você não pode perder um jogador desse pra um jogo importante. Então, o que tem que fazer? Poupa no jogo contra o Botafogo. Estamos ali, a briga tá ali no Brasileirão, tá daquele jeito. Tá disputando 3 competições. Mescla um time na Copa do Brasil, é pra cima do Brasileirão e da Libertadores, que eu acho que no meu ver é mais importante. Você consegue mesclar um time bom, usando garotos da base na Copa do Brasil, e você não acaba e não perde força num Brasileirão, numa Libertadores, que a passar de fase você tem um intervalo maior para descansar os jogadores. E agora não tem. Bom, galera, vou falar aqui rapidinho sobre os nossos patrocinadores. Vamos falar primeiro sobre a Sport Zone Outlet. Para você que quer adquirir o seu manto do Corinthians, do Mengão aí, do Palmeiras, da Seleção Brasileira, do São Paulo, do mundo todo.
Você vai entrar aí, tá aparecendo o QR Code na tela. Você vai lá no Instagram da Sport Zone e você vai falar que viu aqui no canal. E aí você já faz ali o seu orçamento, já pede a sua camisa. Camisas de qualidade com prazo rápido, entrega pro Brasil todo. Então, beleza? Já vai lá no Instagram, segue lá a Sport Zone e já faz seu pedido. Vamos falar também da Card Ambiental. Para você que tem... Para você que precisa fazer uma reforma, para você que precisa tirar aquele aglomerado de entulhos de casa... A Card Ambiental, é uma empresa de resíduos, vai lá, faz a coleta seletiva de resíduos para você na sua residência e você pode também tá ali fazendo bem pro meio ambiente. Então, em vez de você jogar o lixo, o entulho na rua, chama a Card Ambiental, contrata eles lá, tá o QR Code aí na tela também, para você fazer o bem pro meio ambiente também, beleza? E a gente vai falar também da Multivix. Suzano, você que quer fazer uma graduação, uma pós-graduação e não sabe para onde ir, então procura o polo da Multivix Suzano, que atende o Brasil todo, tá em Suzano, mas atende o Brasil todo, porque é um ensino 100% online. E tem uma promoção especial nesse mês, hein? Você começa agora, você vai pagar R$ 49,00 na primeira mensalidade de agosto, então dá tempo ainda, a gente tá no dia 15 de agosto, dia 6 de agosto, e os demais mensalidades, R$ 119,00. Para você que quer fazer pós-graduação, R$ 79,00 por mês. Tá aí na tela o QR Code, então vai lá. Vamos estudar, gente, porque se tem uma coisa que não podem roubar da gente, é o nosso conhecimento, o nosso estudo, tá? Já já eu volto para falar sobre mais patrocinadores aqui. Bom, Gil, aí a gente tem, você falou aí do Tite. O Flamengo, ele contratou Jorge Jesus, Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Jorge Sampaoli. E o Dorival. E o Dorival Júnior. Talvez desses 8 treinadores, os únicos que não foram contestados, o Jorge Jesus. Esse aí foi... Como é que fala? Foi magnífico, né? O tempo que ele ficou foi um ponto fora da curva. O Jorge Jesus e talvez o Dorival. O Dorival não foi contestado. O Rogério Ceni, querendo ou não contestável, ele ganhou um Brasileirão e ganhou também a Supercopa em cima do Palmeiras, né? Mas ele acabou se queimando ali. Ele tinha um problema de relacionamento com o elenco. Isso. Ou seja, né? O narizinho empinou um pouco. E geral fala isso do Rogério. Diz que no Cruzeiro lá, eu tava vendo uma resenha do Edilson e tal, que ele pega e fala que os caras é velho. Quando o Cruzeiro caiu, que ele assume, ele discutiu com o Dedé, com o Fred, com o Thiago Neves, e pegou e falou com os caras lá, tudo velho. Ele não... O Arrascaeta tava no Cruzeiro na época e não era titular com ele. Ele vai pro Flamengo e eu acho que é o momento mais conturbado também do Arrasca no Flamengo. É, porque teve, né? Ele jogou contra alguns jogadores, então... ele não acaba... no Flamengo ele não era tão grande exatamente porque ele disputou com alguns jogadores... campeonatos, ele jogava, quando ele jogava, então acaba realmente pesando um pouco pra ele, mas mesmo assim ele ainda consegue, né, ele vai ali, conversa com um jogador, conversa com outro, mas chega um tempo que acaba aquela comunicação, né, e acaba falhando um pouco. Aí a gente tem o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho praticamente implorou pela vaga no Flamengo, falou que se também tivesse 200 milhões de reais em investimento, ele também faria o mesmo trabalho que o Jorge Jesus, ou até melhor. E aí ele falha miseravelmente. Ele chega no Flamengo e demonstra ser aquele cara que, pô, vou fazer tudo, né? Chegou e era só goleado, uma atrás da outra. Ganhava jogos sempre com goleada. Eu falei, pô, agora vai. Né? Agora vai. Só que aí começou também essa questão da comunicação entre ele e jogadores, né? A gente começa a ver isso. Teve aquele jogo do Flamengo contra o... não me lembro qual foi a rodada do Brasileirão. Flamengo e Grêmio, né? Onde o Vitinho mete 2 gols. O Vitinho tava impossível naquele jogo, né? Tava metendo gol, ele vai e pede pra tirar o cara. Tira, senão vai meter mais gol. E ali começou a queda. E na minha visão, a gente até pontuava que pra gente, não era nem pra ele ter ido pra Libertadores. Quando ele perde aquela Libertadores, pra gente não era nem pra ter ido pra Libertadores. A gente consegue um empate contra o Palmeiras, depois a gente vai, né, toma virada, não ponho só a culpa só no próprio Andreas Pereira,
né? Porque, pô, o cara já tava cansado, né? E você pegar um jogador de Europa, um jogador que jogou a vida toda na Europa, me dá um passe pra trás, que foi o Davi Luiz, ridículo, pra mim aquilo não acontece num jogo daquela dimensão, naquele tamanho. Aí ali ele cansado, ele não conseguiu. O David Ele toca bem fraco, troca né? pra trás, o Andreas Pereira cansado, perde a passada e sobra pro Devinho, ele vai e faz o gol. Né? E onde acontece a virada do Palmeiras em cima do Flamengo. Já muito em cima da hora. Mas uma coisa que eu vi também, que lendo tal, vendo matéria, é que o Renato parece que ele teve um problema com jogadores também, com alguns jogadores, um grupo de jogadores do elenco que reclamavam pela questão tática. Ele ser muito resenha, muito boleiro e não fazia treino tático, não fazia só boleiragem. A galera, muito bom de resenha. Isso, a galera falava que era tal de panela, né? Tinha panela, tem o Diego Ribas, tem o Gabigol, tem o Felipe Luiz. Esses jogadores assim, sempre falavam, né, desses jogadores. Só que pra mim o Diego Ribas, ele, querendo ou não, ele era o cabeça daquilo ali tudo, o cara que foi o cara que acreditou no projeto. Era né? o cara que chegava e falava assim, ó, vamos jogar, né? É o cara que cobrava, é o cara que quando o Flamengo não tava jogando bem, ele ia cobrava. Então isso tudo você vê depois. Tem muita gente que tapa os olhos, né, e fala assim, pô, tá panela. Mas na verdade a gente sabe, quando o elenco quer derrubar o técnico, por mais que ele seja bom, vai derrubar. Aí a gente tem o Paulo Souza, que foi uma passagem trágica. Sim. Aí bota telão, bota drone, bota o caramba 4 e o futebol não vai. O Flamengo ali eu acho que viveu, junto com o momento do Domenech, eu acho que viveu os momentos mais críticos ali dessa nova era do Flamengo. Talvez o Vitor Pereira, não sei. O Vitor Pereira, ele ainda chegou a caminhar alguma coisa, né? Mas esses dois em específico, eles foram muito mal mesmo. O Domenech não tinha experiência nenhuma. E aí a gente vê que foi uma afobação do Marcos Braz e do Spindle, porque eles queriam um nome de impacto pra torcida, pra meio que amenizar a saída do Jorge Jesus. E o Paulo Souza também é aquela de vamos tentar um Portuga de novo. Qual que é a sua visão sobre isso? O Domenech, eu acho que se tivesse uma sequência, um trabalho realmente falando, vamos trabalhar, eu acho que na frente, futuramente, assim, um futuro, acho que daria certo. Daria certo. Mas hoje no Brasil é imediatismo, é tudo pra ontem. Então você não dá tempo pro cara trabalhar. A gente sabe disso. Os treinadores reclamam. Né? Então ele não teve esse tempo. Tinha uma visão de jogo até que boa. Era aquele cara que atacava, fazia gols, né? Quando ganhava de muito, mas quando perdia de muito também. Então não teve essa sequência, essa qualidade. Aí vem o Paulo Souza, né? Com aquela toda estrutura, pediu telão, como você pontuou, pediu drone, né? Fazer um trabalho, tentar fazer um trabalho europeu. Aquele jogo de posicionamento. E o futebol brasileiro muito não funciona disso. Porque assim, você tá no Brasil, não, isso não funciona, mas vai pra Europa, vai jogar num time lá, o cara usa você onde quiser, você vai e joga bola. Sim. No Brasil, não, né? Então tem toda essa questão. Então não deu certo. Então o Flamengo, mais uma vez, né, vai lá e tenta o nome, porque tentou o Jorge Jesus de novo, não conseguiu, né? O Jorge Jesus não se decidiu. Aí quando você contrata o Paulo Souza, uma semana depois, Jorge Jesus, aí ficou aquela questão, Jorge Jesus, tudo era Jorge Jesus. Né? Ninguém vai fazer melhor que o Jorge Jesus, então os treinadores já chegavam pressionados no Flamengo. Acho que até o Tite ainda tá pressionado por essa questão. Porque tem muita gente que fala hoje, até hoje, fala sobre o Jorge Jesus. Né? E eu falo, aquilo é um ponto fora da curva, que eu acho que nem o Jorge Jesus consegue fazer o que ele fez. Ele vem fazendo ele vem fazendo na Arábia, mas também ele tem uma seleção na Arábia. É o que eu falo, chegaram do jeito que é o calendário do Brasil, pô, você joga a cada 2 jogos, você tá jogando, você tá estourando jogador, né? O próprio jogador, o número 10 do Bolívar ontem falou, né? Pô, os caras estão machucando exatamente por causa do calendário, então isso é bom pra gente. Ele falou, isso é bom pra gente. Porque você não vai ter 2 jogadores importantes no jogo de volta. Né? Então tem toda uma questão, um trabalho que é imediatismo. Né? Imediatismo. O Tite vai cair, o Tite não vai cair, independente do que aconteça. O Tite vai sair só no final da temporada. Mas você acha que ele sai mesmo? Cara, a questão é renovar, porque o contrato dele é até o final. Até o final do ano. Até o final do ano. Mas eu acho que não mantém. Tem eleição agora no Flamengo. Tem eleição agora então, no Flamengo. Então, provavelmente podem segurar até o novo presidente assumir.
Pode até ser Como que é que seja. tá essa história do presidente das eleições no Flamengo? Você que... Cara, pra falar a verdade, eu não tô nem focado muito nessa questão de política, né? A política do Flamengo no momento. Porque sai agora o Landim, sai o Marcos Braz. Sai o Marcos Braz, sai o Landim, sai essa equipe que tá. Né? Aí tem o Cacau Cota, tem outros né, que estão à frente. Então, eu não tô muito focado na questão de política, porque a gente até fala, pô, é chato isso. Né? Vamos focar no futebol, deixa isso pra depois, né? Mas o Landim vem forte, o Landim é o atual presidente, né? Ele tem a chapa que ele vai apoiar. Então a gente fica naquela. Eu me reservo um pouco mais, então eu nem procuro entender muito sobre a política. Você sabe o nome do candidato que ele vai apoiar? Eu acho que é alguém que tava na parte do financeiro, alguma coisa do tipo assim, eu não sei. Eu procuro não entrar, seguir muito isso, pra, não seguir. Pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar. Pra não perder o seu foco também. O foco, né? Que a gente tá muito no futebol tal, política aqui, política. Até porque eu não me envolvo lá também. Eu não vou estar lá votando, então eu fico mais recuado. A única coisa que eu falo quando a galera chega assim, e aí, como é que tá as políticas? Eu falo assim, cara, é que se entre um cara que siga o trabalho que o Landim tá fazendo, que é um puta trabalho, né? Mas também que foque no futebol, coisa que a gente não tem hoje. Parece que tá esquecido. Você não tem um gerente de futebol onde vai intermediar, né, campo e direção. A gente não tem esse cara hoje. Quem era esse cara que fazia isso? Era o... Não era o Fabinho, né? Não era o Fabinho. Ele saiu em 2019. Desde 2019 a gente não tem. Assim que acabou que a gente ganhou o título em 2019, ele saiu. Não era pra ser o Juan, então? Também não era o Juan. Não era pra ser, não seria hoje? Poderia ser um Diego Ribas, por exemplo, se o Flamengo fosse atrás. Mas a gente não tem esse cara. Né? A gente não tem esse cara hoje. Então o Flamengo peca muito nisso. Aí você pega o Marcos Braz, aí coloca o Marcos Braz em várias funções. Sendo que ele já tem a função dele como um vereador, né? Deputado, sei lá. Sabe o que? Minha impressão de fora. E aí Sim. Você me corrige se eu tiver errado. Aparece, às vezes, muito mais que o Marcos Braz é o presidente do Flamengo do que o Landim. Aparece muito mais. Tipo, a impressão de quem tá de fora, assim, é que o Marcos Braz é o cara que manda no Flamengo e o Landim é o figurativo. É como se o Marcos Braz fosse o primeiro-ministro do Flamengo e o Landim fosse a rainha da Inglaterra, tipo aquela figura decorativa, porque às vezes eu não sinto. O Landim, ele aparece, a gente até fala, né? Eu falo assim, o Landim aparece quando é pra poder apresentar o jogador. Pra tirar foto. Quando tirar foto, ganhar um título, né? Quando foi lá agora pra bater o martelo na compra do terreno, do gasômetro, né? Quando adquiriu lá no leilão. Ele aparece em momentos assim, né? Querendo ou não, o Braz, ele tem dado mais as caras, né? Ele, o BAP, sempre tem dado mais as caras. Uhum. Já o Landim, não. O Landim é o cara que aparece uma vez ou outra. Tipo, é a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra. A galera sempre fala, né? A rainha da Inglaterra. O Landim é a rainha da Inglaterra. Você falou aí do terreno do gasômetro. Flamengo, desde que eu me conheço por gente, eu acho que 90% das pessoas que acompanham o futebol e se conhecem por gente, viram o Flamengo jogar no Maracanã. O Maracanã é conhecido como a casa do Flamengo. Do Flamengo, do Fluminense ali e tal. Porque o Vasco sempre teve São Januário ali. O Botafogo tinha o Caio Martins. E aí depois conseguiu o Engenhão. Tal. Mas o Flamengo sempre ali. Tanto que eles dividem a administração do estádio. Você acha que chegou o momento? Passou da hora? Ou dava pra continuar no Maracanã, cara? Assim... É um sonho, né, cara? É um sonho pra todo flamenguista. Porque sempre tem aquela piada, o Flamengo não tem estádio e tal. Aí a gente sempre responde, pô, o Flamengo tem casa. Onde o Flamengo chega, ele enche a casa. Se você chegar hoje na Neoquímica e falar assim, o Flamengo é o detentor hoje, né, conseguiu lá com o Corinthians, né, vai mandar um jogo no Corinthians, vai encher de gente, em qualquer outro estádio, né? Eu acho que é um sonho de todos, né? Do próprio Flamengo ter o próprio estádio. Porque fica chato também a piada, não tem casa. Cara, né? eu sei como é que é isso. Eu escutei durante muito tempo isso. É complicado. Né? E eu acho que o melhor momento é esse. Porque o Flamengo tá reestruturado, né? Tá bacana, tá top, tá lá em cima, né? Tem bastante patrocinadores. Hoje, né? Tem muita gente querendo patrocinar o Flamengo. E agora o Flamengo construir estádio? Vai construir um estádio. Não vai gastar muito. Quanto que vai custar isso aí? O Flamengo conseguiu pagar à vista o terreno.
né? 140 milhões, né? 138 milhões, 138, acho que foi 138 milhões, 100 e alguma coisa lá. Né? O Flamengo conseguiu pagar à vista, fez o Pix, pagou à vista, né, o terreno do gasômetro. Então, vai custar aí, acho que mais de 2 bi, cara. Mais 2 bi. Acho que é bem mais 2 bi para poder construir. Aí você tem a questão dos name rights. Vai chegar uma empresa, vai injetar lá 1 bi e meio. Ó, para você construir o estádio. O name right durante tantos anos. A gente já viu falar que... porque assim, todo dia surge uma coisa nova, né? O próprio Allianz, né? Que é os name rights do Flamengo. Já apareceu Audi. Né? Já apareceu um monte de coisa. E vai aparecendo. Só que a gente não sabe quem realmente vai chegar para poder chegar. Né? Muita especulação. Então o Flamengo chegou no melhor momento e tá num momento de visibilidade muito grande que você vai conseguir... esses caras para poder chegar e ajudar ali, poder ter os name rights, o Flamengo vai acabar não gastando tanto. Né? E hoje o Flamengo tem aí, né, a PixBet, que é o patrocinador master, né, que agora também tá passando por uma questão de acho que é só assinar também para criar a casa né, PixBet, Betfla, que é da PixBet também. Né? Então o Flamengo vai faturar muito. Então o Flamengo tá no melhor momento, eu acho que o momento é esse. De construir a sua casa, né? E dizem a diretoria que o Flamengo permanecerá com o Maracanã. Né? Vai manter ainda alguns jogos. Isso, o Flamengo fechou a licitação do Maracanã agora por 20 anos. Então, quando o Flamengo, dependendo do tempo, o Flamengo construir o estádio, terminar de construir o estádio, o Maracanã ainda vai ser nosso. Né? E o Flamengo parece que pretende manter, mesmo tendo a casa, manter, né, as licitações. Né, porque você pode mandar base, você tem jogo do feminino. Então o Flamengo pode utilizar finais. Né? Agora o Sub-20 vai disputar no próprio Maracanã, né, o final do Mundial. Então eles pretendem manter isso aí. E pra mim, na minha visão, é o melhor momento. Então, quanto que vai ser a capacidade desse estádio aí? Pra quantas mil pessoas? Pra mais de 80 mil pessoas? 80 mil pessoas. Ó, pegando ali, eu sou e parece que vai ter também vai voltar a questão do setor... De geral? Geral, né? Não, atrás dos gols. Porque, assim, o Flamengo não é só dinheiro. Tem as pessoas, favela, né? As pessoas de comunidade, as pessoas que gostam, as pessoas que estavam ali todo dia, que não tem condições de pagar um ingresso abusivo, como você pontuou, e a gente sabe disso. Né? Poder ter a geral ali, você pagar o mais barato, você poder estar ali, né, apoiando o time, porque Flamengo é povo. Né? É igual o Corinthians. O Corinthians é povo. Né? Quem tá no estádio do Corinthians apoiando é o povo, é as comunidades. Né? Não é o alto econômico ali. Não, o burguês ele vai pro estádio pra tirar foto e postar no Instagram. Ali pegando, pra contextualizar, eu sou lá do Rio, contextualizar um pouquinho ali aonde que vai ser a região do estádio do Flamengo. Ali na região do gasômetro, que é no centro do Rio. Tipo, um lugar perto da entrada do Rio, ali perto do porto, perto da rodoviária, perto da ponte Rio-Niterói. É uma região bem localizada. Mas é uma região que estava muito degradada. Então, por isso, esse interesse tão grande da prefeitura do Rio de Janeiro, apesar do Eduardo Paes ser vascaíno, de vender esse terreno e fazer tanta questão de vender pro Flamengo. Porque ele viu uma oportunidade ali de o quê? De revitalizar uma região. Porque, cara, assim, essa região que eu tô te falando do Rio é tipo uma região muito degradada. É como se fosse o centro de São Paulo hoje. Sim. É tipo, Cracolândia. Tá abandonado, né, cara? Tá abandonado. Abandonado. Melhorou muita coisa no Rio, mas ainda tem muita coisa pra melhorar. Tem o terminal Gentileza, que tá ali próximo também, que também teve revitalização. O Flamengo vai ter que revitalizar, vai ter que descontaminar o terreno. Vai ter que fazer vai ter uma grana aí pra poder descontaminar o terreno, pra ver a estrutura pra poder construir. Então vai gastar uma grana. E aquilo é bom pro estado do Rio de Janeiro e pra cidade. Não, é bom. Porque turismo, você começa a ter mais eventos. Você vai estar no meio ali, né? Onde você vai ter movimentação pra tudo quanto é lado. Pessoas que têm terrenos ali próximo, vai poder construir uma empresa, vai poder construir, né? Vai ficar legal aquele espaço ali. Né? Então, primeiramente, lá no leilão tava, vai ter que construir um estádio. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, só interessava o Flamengo aquilo ali. Né? Aquele momento só interessava o Flamengo. O Flamengo foi lá e adquiriu. Né? Então, acho que para a cidade do Rio de Janeiro e para o estado será perfeito. Perfeito, né? Uma região que está abandonada. Né? Ninguém você vê, você é mato, aquelas construções antigas lá, cheia de mato. Então,
bacana pra cidade. Você falou aí que o Gabi e o Pedro se machucaram, provavelmente vão ficar um tempinho aí, só volta no final da temporada. Isso. O Pedro. O Gabriel Pedro- ainda nem é certeza se volta, né? O Pedro teve um grau mais leve, né? Estiramento um grau mais leve, então leva aí, vamos dizer, três semanas, né? Pra Volta pra ali, então, voltar, lá pra 3 metade de semanas, setembro. Isso, né? O Gabigol um pouco mais, provavelmente mais de um mês aí pra poder voltar. Parece que foi mais grave o do Gabriel. O Gabriel é aquele jogador que também não vem jogando. Aí a gente tem a janela de transferência que fecha agora em setembro. Isso. Dia no início 1º de setembro. isso. Já tem movimentação do Flamengo pra correr atrás de um centroavante? Ou vai apostar na base? Ou vai mexer ali no Bruno Henrique, talvez por ele ser maior, e posicionar o Bruno Henrique ali pra fazer esse falso 9? Falso 9. Ou o Luiz Adriano, que eu lembro que o Luiz Adriano não, o Luiz Araújo, né? O Everton Araújo? Não, o Luiz, tem o Luiz Araújo, Luiz Araújo, o atacante. atacante Ele, quando ponta direita. quando ele começou no São Paulo, ele chegou a jogar alguns jogos, que era ele e o Adenilson lá no São Paulo na base, e eles intercalavam ali como falso 9. Você acha que o Tite vai fazer isso ou ele vai pedir um reforço e vai ter que se virar faltando 2 semanas para contratar um centroavante? E o mercado tá escasso. É escasso, assim, o Flamengo, eu acho que o Tite não vai tirar a característica do Luiz Araújo, né? Um cara de velocidade, um cara de ponta, né? Que tem atuado muito bem pela ponta direita, inclusive nos últimos jogos tem jogado ali pela esquerda, até porque o Bruno Henrique não jogou ontem porque estava suspenso e também teve lesão, então ele jogou por ali pela ponta esquerda e conseguiu fazer gols, né? E dar assistência para gols também. Eu acho que não giraria essa característica. Agora, centroavante, acho que o Flamengo não vai atrás. Não vai atrás? Não vai atrás, porque tem o Pedro, né, tem o Gabriel, tem o Carlinhos, que também é Tem o centroavante. Carlinhos, né? Tem o centroavante, que o cara não é aquele cara que tem aquela qualidade, ele é grandão, não tem aquela qualidade que o Pedro tem, mas é um cara que me parece ter faro de gol. O cara fez 4 jogos, 2 gols. Agora pelo Flamengo. Agora pelo Flamengo, né? Já fez 2 gols. E ontem ele quase fez um gol de cabeça, né? O goleiro defendeu ele na ponta do Você acredita joelho. que esse menino foi praticamente dispensado pelo Tite? Dispensado. No Corinthians? Pois é. Né? Vai pro... As voltas que a vida dá. que a vida dá. O mundão, né? ele não gira, ele capota. Pois é. O Carlinhos... É uma roda gigante, né, O cara? Carlinhos foi dispensado, praticamente dispensado pelo Tite. O Davi Luiz deixou de ser convocado para a seleção com o Tite, tanto que ele perde 2 ciclos de Copa do Mundo ali, Sim. 2018 e 2022. Tem alguns jogadores ali que passaram. O Gabriel, a gente sabe que o Gabriel e o Tite não se suportam. Convocou, e é uma coisa que a gente fala também, pô, já tem os calendários complicados. Convocou em jogos... Nada a ver, né? Nada a ver. Tipo, vamos... tem um amistoso. Convoca o Pedro, convoca o Gabigol, convoca não sei quem, Ayrton Lucas. Dessa vez agora mesmo. Convocou uns 4 jogadores do Flamengo. Mas na hora da precisão, que foi pra Copa América, não convocou nenhum deles. Isso o Dorival. Agora, O Dorival. o Dorival. Cara, e O que Dorival tá? também. O Porque, Dorival assim, trabalhou com o Pedro. E da onde que ele me tirou aqueles centroavantes ali? Porque nenhum que tava lá na Copa América era melhor que o Pedro. O Pedro hoje é o artilheiro do Brasil no ano. Ele tem, mas acho, o cara vai me convoca um cara que tá jogando lá em Portugal, o que eu Evanilson. nunca vi o nome. O Evanilson, É. né, do Porto. E o Pedro arrasando, fazendo muitos gols no Flamengo, né? Convocou é isso que eu não entendo, cara. Que seja o Tite, né? Que seja o Dorival. Convoca, mas na hora do vamos ver, não convoca os caras. Deixa os caras de lado. E foi isso que pegou com o Gabigol, né? O Gabigol e o Tite foi exatamente isso. Porque o Gabigol era sempre convocado por Tite. Ele tava, na pré-lista, todo mundo já tava Isso. bancando que o Gabriel ia pra Copa do Mundo. E aí, quando chegou lá, não convocou. Ele troca o Gabriel pelo Pedro. E aí o Gabigol chega lá no final, depois que ganhou o Mundial, em cima do trio elétrico e fala, né? O Tite vai... E aí tem essa questão toda, né, cara? o Gabriel, Então, ele foi no embalo, né? A torcida começou e ele foi no embalo, se empolgou. Se empolgou. Então tem essa questão aí, né? A gente tá chegando já quase no final e eu vou fazer aqui algumas perguntas aqui, fazer um bate-bola aqui de jogadores, assim, vou pedir pra você montar o seu 11, seus 11 ideais e o treinador do Flamengo que você viu, pra você, ou que não viu também, que você acha os caras ideal, e a gente vai conversar, a gente vai bater na figurinha aqui e a galera da live vai falando se concorda ou não concorda. Beleza. Goleiro. Pode ser 1 ou 2? Vamos um.
Cara, eu vou ficar com... Tem dois goleiraços, tipo, dois goleiros que eu vi jogar. Tipo, um eu vi menos. Eu vou com o Diego Alves. Diego Alves, eu vou falar na minha opinião, então, do torcedor que não é do... Vou Diego Alves, que é o que eu vi jogar e, tipo... Pô, eu vou falar o Júlio César. eu ia falar o Júlio César, só que eu vi muito pouco jogar pelo Flamengo. Lateral direito. Lateral direito, cara. Tem dois também. Só que eu vou pegar pela sequência, pelo que jogou no Flamengo, assim, trouxe muitos títulos pro Flamengo. Rafinha. Rafinha, Léo Moura. Eu iria de Léo Moura, mas... Miolo de zaga ali, os dois zagueiros. Dois zagueiros. Ronaldo Angelim. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio? Eu só falando aqui, eu não sou flamenguista, mas eu sou apaixonado por futebol, então eu acompanho futebol desde que eu me conheço por gente. Então, tô sempre vendo sobre times. Eu tinha um podcast na época da pandemia que eu fazia sobre a história dos times. Então, eu falei sobre a história do Corinthians, a história do Palmeiras, a história de São Paulo, da Portuguesa, do Santos, do Flamengo, até de time de várzea eu já tava fazendo a história. Então, você acaba estudando um pouquinho lá. Bom, eu iria de... que eu vi jogar, hein? Júnior Baiano e Fábio Luciano. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Que eu vi jogar. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Atirson. Atirson também vi jogar. Atirson? Mas eu vi muito pouco, assim. É aquela questão de ter que pendurar na janela do vizinho, muitas das vezes. Então, Felipe Luiz foi que realmente acompanhei. Você acompanhou? Pô, o cara é um jogador né? Ele tinha que se reinventar a cada partida, né? A idade tava chegando e muita qualidade. Não, o Felipe Luiz é um jogador zaço. É que eu achava o Atirson muito bom. Eu acho que o Atirson ele foi injustiçado de pegar a melhor época de lateral esquerdo do Brasil. Tipo, lá no Brasil tinha Roberto Carlos, Júnior, o Juninho, que jogou pentacampeão também. Tinha ali o Kleber no Corinthians. Tinha o Serginho no Milan. Tinha o Gilberto no Vasco. Tinha uma galera. Então, mas o Atirson, ele também, ali naquela época de 97 a 2002, ele ajudou muito o Flamengo. Aí, vamos, primeiro volante, cabeção de área ali. Primeiro volante. Cara, assim que eu vi jogar que marcou nesses últimos anos pra mim, eu vou pôr o Gerson. Gerson, no primeiro volante. Gerson, primeiro volante. Foi o que jogou no Flamengo quando o Jorge Jesus ali, né? Jogou ali. Isso. Primeiro volante. Leandro Ávila. Lembra dele? Não sei se você chegou. Não lembro. Carequinha. Não lembro. O carequinha parrudinho, batia que era uma beleza. Esse cara, ele tava no meio campo ali, era só as marretadas. Os caras chamavam ele de lenhador. Leandro Ávila lenhador, porque era só as pancadas. Aí a gente tem o segundo volante ali. Cara que articula. O segundo volante ali, aquele volante que vai puxar o contra-ataque ali. Apoia na defesa, mas também chega no ataque. Como se fosse o Paulinho da vida, assim. O Paulinho. Cara, deixa eu ver se eu lembro o nome de um aqui. Ver se eu lembro o nome de um aqui. O Pet já era mais... Era mais meio armador, meio armador. Mas se quiser trazer o Pet pra segundo volante, não tem problema, não. Pra fazer essa ligação ali. Pet, muita qualidade. Muita qualidade. Eu acho que eu também vou colocar o Petkovic ali nessa... Porque ele tem essa qualidade, tinha essa qualidade. Ele mesmo. Petkovic. O armador, o 10 ali, aquele cara que orquestra, o maestro do meio campo ali. Cara, vou pôr o Arrascaeta. Não tem como, né? Arrascaeta. Não tem como, Georgian Arrascaeta. Ele é aquele cara que você fala assim, pô, o cara tá passando o jogo, não joga nada. Daqui a pouco ele faz uma jogada, 2 jogadas, resolve a situação. Ontem fez uma jogada de mestre ontem na lateral. Eu falei, como é que o cara faz uma coisa dessa? Não, e ele parece assim, eu até tava vendo uma entrevista dos caras falando que os caras falavam que o Arrascaeta era na época do Cruzeiro ele parecia autista. Porque os caras, tipo, ele baixava a cabeça, não tocava pra ninguém, só corria, driblava e chutava pro gol. E ele tem essa mudança de postura no Flamengo, que ele começa a olhar, levantar a cabeça. Landim cansou de perder pra eles. Falou assim, pô, eu quero esse cara. Distribuir. Vou tirar do Cruzeiro. Tipo, o Flamengo perdia pro Cruzeiro. Eu perdi uma Copa do Brasil pra esse cara. Perdeu lá, fazia ele, o Everton Ribeiro fazia o Salceiro. Então o Landim falou assim, eu quero esse cara. Pegou e trouxe. Então o Arrascaeta ali. Arrascaeta. Ponta direita.
ponta direita. O Flamengo, apesar de não ser um time que utilizava tanto 4-4-3, ponta, né? não utilizava tanto ponto assim. Mas eu vou direita. Direita, cara. Vou pôr aí o... Vou utilizar o Everton Ribeiro como ponta. O Everton Ribeiro, eu já tava assim, falando. Everton Ribeiro como ponta. Eu falei, caramba, será que ele não vai colocar o Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. Aí a gente vai pra esquerda. A esquerda é Bruno Henrique. Bruno Henrique? Bruno Não Henrique. tem... Cara, pra mim, o que ele fez... Claro, depois da lesão dele, teve muita queda no futebol. Mas o cara era, como é que fala? Um cavalo, né? Fala igual o João Guilherme fala. Um cavalo. Um cavalo. E o centroavante? Centroavante, cara. Esse aí é um problema. Aí o caboclo chora e a mãe Aí não o vê? Cabo chora. Tipo, tem o Pedro que tá jogando muito agora. Mas eu vou falar de um cara que, quando tava jogando bola, e pra mim, depois de 2022, começou a cair, o Gabigol. Gabigol. Pra você é o Gabigol. O cara era o matador. Pô, Então... o cara chegar em números e marcas que muitos não chegaram, né? Ele quebrou recordes. Ele quebrou recordes do Zico. Recordes, né? Em questão de gol e tal, né? Então, porque o Zico tá bem além, né? Nem coloca o Zico ali na mesma prateleira. Você acha que o Zico, pro flamenguista, seria que nem o Pelé pro santista? Cara, ele não tem comparação. A gente não tem comparação. Não compara com nenhum jogador, né? Inclusive, eu acho até meio que... comparar Gabigol com o Zico, não tem comparação. Acho que não tem comparação. O Zico, e acho que não só eu, acho que grandes ícones do futebol vai falar isso. Então, nesse momento, o Gabigol, por conta disso, né? O que ele fez, né? Mas daqui a alguns anos, talvez o Pedro vai estar à frente dele. Você acha que o Pedro vai passar o Gabigol, então? Acredito que passa, porque ele tem muita capacidade pra poder fazer gol, tem muita qualidade. É um cara grande, né? Ele tem... Tá próximo aí. Acho que tá próximo. Né? O Gabigol termina o contrato dele no final do ano e acredito que o Gabigol não vai ser mais aquele jogador. Você acha que ele vai pra onde? Cara, eu não sei pra onde ele vai. Mas se falam muito do Palmeiras, mas eu acho que ele não se daria bem no Palmeiras. Eu falo pra galera, eu falo assim, que o lugar dele, se ele fosse seguir aí e realmente querer jogar bola, tiver a fim de jogar bola, e o Corinthians tiver dinheiro pra poder pagar, acho que seria o Corinthians. O Corinthians acha que o Gabigol daria... Daria certo no Corinthians. E como é que foi a reação da torcida, vocês torcedores do Flamengo? Eu acho que a reação... Com aquela cena dele... Ele indo pro Palmeiras é pior. Não, mas você acha que aquela cena dele com a camisa do Corinthians, como é que pegou isso pra torcida do Flamengo? A galera ficou pistola. Ficou pistola, né? Porque depois de um jogo, ele foi lá, utilizou e tal, vazou aquela imagem. Já é a terceira vez que ele fala... E agora ele foi lá, comemorou com a camisa do Palmeiras rodando. A galera foi lá e ficou meio que chateada, mas... Tá num ponto agora, num patamar que a galera não tá nem mais... Não tá mais ligando. Né? Eu falo, se o Gabigol ficar, beleza. Se for embora também, beleza. Pra mim, não vai fazer... não vai alterar mais. Acho que o que ele tinha pra entregar no Flamengo, ele entregou. Eu acho que o Gabigol, ele tá... O ciclo dele tá que nem o do Cássio no Corinthians. Ciclos chegam ao fim, ciclos se encerram. Acho que ele já também não tá mais... Ele não quer... O Flamengo não quer mais ele, mas ninguém sabe como fazer isso sem ficar mal com a torcida. Porque se ele quisesse estar no Flamengo, a minha visão é diferente. Eu teria aceito esse 1 ano de contrato. Beleza, eu vou assinar 1 ano de contrato, eu não tô em fim de carreira, mas eu vou mostrar que nesse 1 ano de contrato eu posso fazer melhor. Não, e assim, eu aceito 1 ano de contrato, se eu for bem, renovação automática. Renovação automática, vou mais 2 anos vou disputar e já agora era. O Mundial de Clubes. Pô, seria muito bom. Que é essa nova modalidade. Versão, né? Ia disputar pelo Flamengo. Poder talvez conseguir. Claro que vai ser difícil pra caramba, né? Que agora tem grandes times, elencos. Agora complicou. Se Agora tava complicou. difícil pra time brasileiro ganhar o Mundial... E não teve tão perto nesses últimos 3 anos, né? Tipo, o Flamengo e Palmeiras. Não, o mais próximo que chegou foi vocês com o Liverpool ali. O Liverpool ali que, Flamengo nos acréscimos ali na prorrogação, né? Saiu um gol. E a gente teve plenas condições de fazer em tempo normal o gol com o Lincoln. O Lincoln pipocou a bola pra cima. E teve o Palmeiras que jogou também Contra o Chelsea? Contra o Chelsea. Mas eu não vi o Palmeiras tão inteiro. Mas ele, ainda jogou, né? Mas eu não vi o Palmeiras tão inteiro contra o Chelsea
como o Flamengo jogou contra o Liverpool. Jogou. O Flamengo, tipo, deu trabalho pro Liverpool. E o Liverpool, tipo assim, foi desacreditado do Flamengo. É. Na verdade, o Liverpool foi desacreditado, né? Eles achavam que, pô, é lá, mas a gente tá melhor. Os caras estavam em início de temporada, a gente tava em final de temporada aqui. Então o Flamengo chegou praticamente sem pernas ali, mas mesmo assim bateu de frente. Talvez se não fosse o Lincoln, se fosse o Pedro, talvez tivesse faturado. Um outro jogador, né? Ou outro jogador com um pouquinho mais de qualidade. Tinha o Lázaro, tinha outros jogadores que poderia, acho que, entregar melhor ali. Bom, aí você falou ali o Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. Basicamente é aquela base campeã de tudo ali do Flamengo. Bom, eu vou falar ali que eu vi jogar. Eu vou colocar o Everton Ribeiro na direita também. Vou jogar o Sávio na esquerda. O Sávio. E o Gabigol pode quebrar recorde, Pedro pode fazer gol. Mas o Bachola é o Bachola. Romarinho? Eu sou um fã declarado de Romário. Então, tipo, pra mim não existiu... Cara, tem, tipo, o Adriano também é um cara também que poderia ser esse cara ali. Seu Wagner Love. Wagner Love, né? Wagner Love que deu um empurrãozinho no Palmeiras pra poder ir pra segunda divisão. Mas, tipo, é que o Bachola é o Bachola, assim. Eu nunca vi um cara dentro da área fazer o que o Romário fez. E ele foi bem. No Flamengo, tudo, né? No Vasco, na Holanda, na Espanha, tanto pro Barcelona como pro Valência. Na seleção brasileira, não preciso nem falar, mas eu acho que a passagem dele em Vasco e Flamengo, ele conseguiu ser ídolo dos dois. Foi gigante. Ele foi, tipo, ele carregou os dois nas costas do mesmo jeito que ele carregou o Brasil em 94. É um cara que, pô, ninguém consegue ser igual ele, né? Não. Porque ele aprontava, ele fazia, chegava lá. Cara, não se preocupe não que eu vou fazer. Só toca a bola que você vai ver o gol sair. Ele cantava o gol e ia lá fazia. Hoje em dia ninguém consegue fazer o que ele fazia. Se o cara saía da balada aqui, né? Nem dormia, ia pro jogo, conseguia jogar bola, conseguia fazer, né, o que ele fez. O cara... Romário é de outro nível, né? Romário é Romário, Romário né? é Romário, não Romário tem, é Romário. Né? O Gabigol, ele chegava, quando ele tava bem, né? Quando ele tava bem, ele falava assim, ó, vou fazer gol. Ia lá e fazia. O próprio Felipe Luiz falou, eu vou fazer o gol. Ele contra o Palmeiras, o próprio Everton dá essa entrevista. Uhum. Fala assim, ó, fica aí, eu vou fazer um gol em você. Não faz nada. Aí o Everton ficava pensando comigo, será que esse cara vai fazer gol? Foi lá e fez um gol. Toma cuidado que eu vou fazer outro gol. Vai nada, ia lá e fazer outro gol. O Gabigol era assim, ele cantava e fazia. Só que hoje em dia é ele o cara não que mais. não canta mais. O cara que chega na cara do gol erra o gol, não sabe tirar do goleiro. Aquele cara que parece que não quer mais futebol. O cara já ganhou tudo que tinha ganhado, tá podre de rico, começa a desandar. Aí a gente falou, resenhou sobre o Flamengo, um pouquinho sobre a história do clube e tal. Eu vi, aí acompanhando o seu canal, que você vai pra frente, quando os caras estão aqui em São Paulo, você vai pra frente lá da concentração, do hotel, pra acompanhar a chegada do time, do elenco. Estava até conversando no off que os caras é meio perna hoje em dia. Tá extremamente difícil ter acesso ao jogador, assessoria de imprensa. O que acontece, Gil? Porque assim, a gente vê, tipo, ex-jogadores. Eu tenho certeza que se você chegar em qualquer ex-jogador do Flamengo e convidar ele pra ir no canal ou dar uma entrevista com você numa zona mista, na hora o cara vai parar pra falar. Se você ligar pro Ronaldo Angelim e falar assim, ó, vai lá uma horinha comigo, ele vai com você. Ele vai. E hoje em dia os caras não vão. Os caras não falam. Os caras são robotizados na hora de dar uma entrevista. Você falou que tem muita dificuldade de acesso aos caras, que os caras são perna pra caramba. A gente que trabalha com mídias, né, jornalista, a gente consegue chegar mais próximo, claro, mas não consegue fazer perguntas nessas chegadas, né? Eles não podem falar nada. Eles chegam, claro, vai atender a torcida, né? Eu acho que um grande ser humano pra mim é o Davi Luiz. É um cara que põe toda a chegada. Ele é o mais receptivo. É ele quem chega, ele troca ideia, ele dá entrevista, vai lá, dá autógrafo pra galera, tira foto com a criançada, tira foto com todo mundo. É o cara que é mais assim pra torcida. Os demais não. Mete o fonezão no ouvido. Mete o fone no ouvido, dá um tchauzinho,
Quando dá, né? Quando dá. Tinha o Diego Ribas, que o Diego Ribas ia muito, né? Felipe Gostava Luiz muito, o também, Felipe né? Luiz ia muito na torcida. Esses caras mais de Europa lá, os caras são mais, né? A Beth, já os de hoje são mais, aí, principalmente a base, cara. A base é uma perna da base do é uns cara. caras que passam, nem atenção dá, nem olha direito. Não, eu fico vendo, porque é padrão isso. É padrão. No Corinthians é a mesma coisa. Os moleques metem aqui, ó, tá, o ônibus encostou. Aí sai o pessoal da comissão técnica, vai lá no porta-mala, pega as malinhas dos jogadores, os kits e tal. Daqui a pouco começa a descer. Aí desce um jogador mais famosinho e tal. Faz assim, pra torcida. Fone no ouvido, passa direto. Desce outro, fonezinho no ouvido, passa direto. Daqui a pouco desce um moleque, um perna da base, que nunca fez um gol, não chutou a bola, não jogou com ninguém, mete fone de ouvido aqui, ó. E passando aqui como se ninguém existisse. Se o mundo... Tipo, eu acho que o cara passa assim, o mundo parou e tá todo mundo olhando pra mim. Eu sou o cara, eu sou o pica. E o cara mete uma perna. O cara não entende que ele tá ali é por causa da torcida. Pois é. É a torcida que paga o salário desse cara. No último desembarque do Flamengo mesmo, a torcida não chegou. Só foi a gente da mídia mesmo que conseguiu ali, né? Algumas pessoas que às vezes pagam pra entrar no hotel, né? Pra poder esperar chegar. Gente que paga uma diária no hotel pra poder ficar lá, pra poder ficar mais próximo dos jogadores, dos atletas ali. Mas é muito difícil esse acesso hoje. Você vai ter mais acesso na zona mista, quando o cara pode ir lá dar uma entrevista, né? Ele seleciona um jogador, aí passa os outros jogadores, dá um oi, dá um tchau, mas raramente para. Né? E quando para é meio que a carta marcada da grande mídia, que já vai direto no cara e o cara só responde a grande mídia. Isso, é mais ou menos isso. Então é meio vamos dizer, como você pontuou, robotizado, né? Tudo meio robotizado. Esses dias mesmo eu vi, tipo, o jogador do Corinthians, né? Saiu puto lá do jogo, saiu xingando todo Kaká. mundo. Aí eu falei, mano, pra que isso? Tipo, a gente sabe que tem, né? Boa parte da grande mídia. E é o que mais... Aí a gente fica assim, pô, pra que isso também? Acho que a gente estuda a galera estuda pra poder ter profissionalismo, ética, e acaba não tendo. Então acaba acontecendo muito isso. E aí vai dos clubes, né? Privar muito do jogador poder falar com você. E aí acaba sendo essa questão, ó. Você pode falar, você pode falar, você não pode falar isso. É isso. Ou hoje a gente não vai dar coletiva, passa todo mundo direto. E aí no canal Flatamar, quem é o cara que você pretende entrevistar, tem o sonho de entrevistar, quer muito entrevistar, e aí já deixa o convite pra esse cara aqui, que a gente vai meter um corte aqui e vai marcar esse fulano. Eu tenho vontade mesmo de entrevistar. Cara, nunca passou pelo Flamengo, né? Mas eu vou falar 2 nomes aqui. Seria o Neymar, um sonho... que muita gente, né, tem esse sonho de entrevistar o Neymar. Pô. O adulto Ney, cola aqui. Adulto Ney, fica o convite, adulto. E o Davi Luiz, cara. Davi Luiz. Por ser muito humano e pelo que eu vejo, um cara que é dentro de campo é muita vontade. E ele tá na reserva, né, cara? E pelo que eu vejo, ele tem jogado titular. Porque eu vi que lá a zaga tá o agora Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Mas, tipo, tava assim, Léo Pereira tava na reserva, Davi Luiz estava atuando alguns titular, só que eu acho que é um jogador que hoje não aguenta também jogar grande sequência. Ele tem 35, 36 anos, né? Não aguenta jogar tanta sequência, mas é um cara, ser humano mesmo, acho que teria muita vontade de entrevistar ele. É o cara que teria uma resenha... dessa geração. Agora, se você pegar uma geração lá atrás, antiga mesmo, o Zico seria top. O Zico seria o cara, né? Bom, galera, a gente tá chegando na reta final aqui. Quero falar um pouquinho com vocês sobre mais alguns dos nossos patrocinadores. Então a gente vai falar sobre a King Cosméticos e a White Bull. Você que quer dar um trato, você homem que tá aí acompanhando a gente, precisa dar um trato na barba, precisa dar um trato no cabelo. Produtos estéticos voltado para o homem, com foco no homem. Então, tanto a White Bull como a King Cosmetics, tá aí os QR Codes na tela, você vai ter material, produtos de qualidade, da mais alta qualidade, com preço acessível para você. Então entra lá no Instagram da White Bull e da King Cosméticos e já vê lá todo, shampoo, é sabonete, é pomada modeladora. Cara, é tudo pra gente que tem barba e precisa ter, porque hoje em dia é fundamental. Aí a gente vai falar também
sobre a BitLab Educacional, cara. A BitLab Educacional é um braço da BitLab TB. Então a BitLab Educacional fornece cursos de profissionalizante, técnico, EJA, além de graduação e pós-graduação também. Mais um apoiador, a gente é um forte entusiasta aqui da educação. Como eu falei lá, sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Podem levar tudo da gente, menos a nossa educação, o nosso conhecimento. Então quero deixar aqui também o convite para você entrar lá na BitLab Educacional e aguardem que a gente vai fazer um grande sorteio aqui no canal de cursos da BitLab Educacional, tá bom? E também tem o Projeto Sustentar. O Alisson, o Projeto Sustentar também tá aí, o Alisson? Tá aí o Projeto Sustentar. O Projeto Sustentar foi um projeto que foi desenvolvido pelo nosso ali, muitas mentes e corações abençoados que se uniram para ajudar ali na tragédia do Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas se uniram, arrecadaram doações, encheram carretas para poder levar as coisas para o Rio Grande do Sul. Colchão, roupa, alimento, água, marmita, para poderem fazer lá a comida. Então, tipo, é uma rede solidária que se uniu. E então a gente é um grande entusiasta do Projeto Sustentar. Tá aí o QR Code, segue lá. Você quer ajudar, não sabe como? Você quer participar, não sabe como? Entra no Instagram do Projeto Sustentar e vai lá ajudar também, tá bom? Bom, Gilzão, tá chegando na reta final aqui. Quero agradecer. Eu acho que o papo, pelo menos eu gostei pra caramba da conversa, da resenha. Foi resenha mesmo, lembra quando a gente fez o convite e tal? Falei, não vai ser uma entrevista, vai ser uma resenha mesmo. A gente vai falar sobre futebol, vai conversar, mas com um foco no Flamengo. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Apesar de todos os percalços que aconteceu hoje, aconteceu. A porta daqui do Sports Lab tá aberta. Então, tem novidade lá no Flatamar, quer falar alguma coisa, só mandar bater o fone ali. Vini, tem agenda aí? A gente dá um jeitinho aqui, a gente encaixa na agenda aqui, vou trazer você também. Vai ter muito mais coisa, se Deus quiser, essa parceria BitLab TV e Flatamar tá só começando aí. Vamos fazer muita coisa junto. E essa câmera é sua, cara. Manda um abraço pra sua audiência aí, pro seu povo flamenguista apaixonado que tá ali te assistindo. É isso aí, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, quando recebi o convite, falei, pô, vou lá, né, e gostei muito de poder estar aqui, bater esse papo, agradecer a galera que tá nos acompanhando, a galera lá do Flatamar que tá ligadinha com a gente aqui, né, passou bastante gente aqui, né, o Léo Card tá aí, vai Palmeiras, né, Ele é palmeirense. Os achadinhos também, salve Gilzão, tamo junto, minha amiga Solange Batista, também faz parte da nossa bancada lá. Então, só tenho a agradecer essa galera bacana que tá nos acompanhando aqui, fortalecendo. E pedir pra galera continuar se inscrevendo aqui, né? Na Sport Lab, que é muito importante. Eu vi alguns vídeos, né? Então tem sempre trazido aqui pessoas importantes, pessoas, né, no meio de poder ajudar o próximo também. A gente faz isso também muito lá no canal Flatamar, inclusive na igreja que eu congrego também. Eu tenho essa frente de poder ajudar as pessoas. Então é muito bom. Então eu pedi pra galera se inscrever, que tá ligado aqui com a gente, se inscrever, não esquecer de ativar o sino, porque o sino é muito importante, porque quando você subir o conteúdo aqui, a galera vai estar chegando junto. Então se inscrever, deixar o like, porque é muito importante, o like ajuda, né, no engajamento do canal. O YouTube entende que o conteúdo é de qualidade e indica para mais pessoas. Então só tenho a agradecer a todos, né, que participaram e vocês pelo convite de poder estar aqui. E a hoje. Sua rede social? @FlatamarOficial, _oficial. Isso, né? No Instagram. No Instagram. Alisson, sobe o QR Code na tela aí pra galera. No Instagram, no TikTok, no Kawaii. São redes que eu ainda tô tentando, né, consagrar mais, mas hoje é o YouTube e o Instagram, a gente tá mais firmes aí. Mais consolidado ali, Consolidados, né? isso. Então aí você segue o Gilzão lá, acompanha, material de qualidade, resenha de qualidade, satisfação. E pode ter certeza, no próximo que eu fizer uma resenha aí, que eu trazer mais gente de clube, vou estender o convite pra você. Boa. Vamos fazer um debate aqui, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, que hoje, não, os outros a gente deixa, que é os três ali que vocês disputando o título e a gente fica chato. Aí eu trago um camarada comigo que sabe muito mais que eu, né, tem muito mais idade, já foi até goleiro da base do Flamengo, só que contundiu, aí não deu carreira, mas trago também um cara manja muito. Então é isso aí, cara. Quero agradecer. Um beijo no coração de todos vocês. A gente se despede por aqui.
Mas fica aí na sequência, porque no canal vai começar daqui a pouco, às 8h45, o especial do Zona Independente. Você vai descobrir como surgiu o que hoje é o podcast lá atrás, em 2016. Então a gente montou um especial muito bacana, muito legal, que você vai poder acompanhar. Tá bonito, tá legal, vocês vão curtir, tá? Pra você então ainda que não se inscreveu, que nem o Gilson falou, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, larga o like, compartilha assim, ó. Compartilha com mais 2 pessoas. Fala, ó, assiste essa entrevista aqui do corintiano e do flamenguista junto aqui, falando, resenhando. E, gente, o mais legal, a gente falou sobre futebol com educação, porque o futebol é isso. A gente conversou, futebol não é violência, gente. Então eu quero agradecer mais uma vez, Gil. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, um bom fim de semana e a gente se vê.